Fala galera, beleza? Com vocês, mais uma vez, Carioca SP do canal Black Nerd Cartola, trazendo para vocês aí o nosso primeiro vídeo oficial para Cartola FC 2023, trazendo para vocês aí dicas de time para valorizar, tá? Nessa primeira temporada, nessa primeira fase aí do Cartola, claro, vamos focar em valorização, mas vamos falar disso aí depois. Primeiro que eu quero pedir para vocês é já logo de cara para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, que a gente vai ter muito, mas muito vídeo nessa temporada, clicar no sininho para receber todas as notificações aí quando a gente soltar um vídeo novo e claro, e seguir a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdCartola, lá no Instagram e também lá no TikTok, beleza? E lembrar vocês aí que estamos tendo o nosso grupo de WhatsApp totalmente na faixa, gratuito, com Liga Clássica premiada no final da temporada, então vai aí na descrição deste vídeo que tem lá o link que vai te levar direto pro nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, sem muita demora. Vocês querem saber como valorizar e ter uma base de um time muito bom aí para você imitar nessa rodada, então vamos trazer nesse vídeo, sem demora, sem muita enrolação, mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta! Então galera, vamos lá, né? Para o nosso time, para essa rodada, time de valorização, apostando aí bastante em jogadores um pouco bons e baratos, para a gente poder ganhar cartoletas aí, quem sabe garantir uma boa pontuação na rodada. O pessoal tá falando só de valorização, mas é muito importante você fazer pontuações aí interessantes, né? Pelo menos para ficar na briga aí dos primeiros aí, você que vai na Liga Clássica. Então, vamos trazer dicas aí para valorizar e também para pontuar na rodada, beleza? Começando pelo gol. E claro, galera, a gente vai lá para baixo, lá para os mais baratos, porque os mais caros aqui, a chance de perder cartoleta é muito alta. Vou te dar um exemplo aqui do Everton, do Palmeiras. O Everton tá custando aqui, ó, 19 cartoletas, tá? Para ele começar a valorizar, ele vai ter que fazer pelo menos aí uns 10 pontos, tá? Não tomar gol e fazer pelo menos umas 4 ou 5 defesas aí. Então, eu acho muito pouco provável que o Cuiabá ataque tanto o Palmeiras assim, tá? Pro Everton fazer tantas defesas, e acho bem complicado aí com o Everton. E pior ainda, se ele tomar um gol aí, pronto, você vai perder aí pelo menos umas 6, 7 cartoletas aí com o Everton, se ele não for bem, tá? Então vamos pular aqui todos esses jogadores caros, tá? Ah, e como é que você sabe, Carioca, que o Everton vai ganhar tantas, que ele precisa de no mínimo tanto aí para ganhar cartoleta? Só você fazer uma conta básica, tá? 19 vezes 0,45, o resultado aí dá para você ver mais ou menos aí quanto que o jogador precisa para começar a valorizar, tá? Mas a gente vai trazer essa conta mais para frente. A gente ainda tá no começo aí, né? Ainda faltam 2 semanas, tem Libertadores, tem jogos aí de finais dos estaduais, então pro Campeonato Brasileiro ainda falta um tempinho. Eu tô trazendo aqui apenas uma base pra gente já ir, né, estudando aí algumas possibilidades aí para essa rodada. Quando for na semana decisiva, eu vou trazer a conta toda feitinha para vocês aí, um time muito forte para a rodada, tá? Mas aqui a gente tá por enquanto fazendo um esboço do que a gente pode esperar para essa rodada aí dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro / Cartola, né? Outra boa opção, primeira boa opção que eu vou trazer para vocês, galera, Cleiton da equipe do Red Bull Bragantino. Apesar de vir falhando demais o Cleiton, tem jogos aí no Campeonato Paulista que ele conseguiu segurar bem o SG, tá? Então vai enfrentar um Bahia que é forte no ataque e muito fraco na defesa. Deve ser muito exigido o goleiro Cleiton do Bragantino. Corre risco de tomar gol, mas também de fazer algumas boas defesas. Ele tá valendo 7 cartoletas, vai precisar ir na base de uns 3 e pouco, quase 4 cartoletas aí para começar a valorizar, né? É uma aposta boa? É uma aposta boa. Dá para apostar aí no SG? Dá. É um pouco arriscado, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, tá? Ficar de olho, eu acho que vale a pena. Não vai ser a minha aposta para essa rodada, mas já começa com o Cleiton aqui, devido ao confronto ser um pouco favorável para o Red Bull Bragantino, beleza? Outra boa opção, o Lucas Perry, da equipe do Botafogo. Botafogo aí que sofreu no Campeonato Carioca, né? Mas vai enfrentar um São Paulo também com dificuldades, com crise aí dentro do Morumbi, né? Briga entre os jogadores, diretoria, Rogério Ceni. Tá complicada a vida também do São Paulo, estreia fora de casa. O Botafogo é um time aí que consegue ter uma defesa razoável aí, com o Vitor Cuesta e o Adrielson, né? E o Lucas Perry pode ser exigido nessa rodada, tá? É um jogo aí, na minha opinião, que pode ser um 0 a 0, tanto com 1 a 1, com poucas oportunidades, né? Então eu prefiro, galera, apostar no Adriel da equipe do Grêmio. Por quê? O Adriel, galera, ele tem uma boa chance de ir bem, porque vai enfrentar a equipe do Santos que não vem bem na temporada, beleza? O Adriel
ele tem uma chance de segurar o SG e fazer algumas defesas. Afinal de contas, o Santos tem uma equipe aí razoável, né? Tem aí o Lucas Lima, tem aí o Marcos Leonardo, tem alguns bons jogadores que podem arriscar aí ao gol do Grêmio, tá? Então acho que vale muito a pena. Ele custa 6 cartoletas para começar a valorizar e vai precisar fazer aí coisa de uns 2 e pouco, 3 pontos. Então é uma boa peça aí o Adriel do Grêmio, tá? Mas a grande pedida da rodada, galera, é o Everson, né? Do Atlético Mineiro. Ele que vai enfrentar o Vasco da Gama em casa, tem uma chance de ir bem. O Vasco não foi bem no seu campeonato estadual, né? Não chegou nem nas finais aí, né? Chegou nas semis aí, foi eliminado pelo Flamengo. Tem um ataque aí interessante com o Pedro Raul, tem aí o Gabriel Peck, tem o Pumita Rodrigues, tem o Alex Teixeira, que são jogadores que arriscam muito chute de fora da área, né? Então eu acho que vale a pena apostar no Everson, tá? Deve ser exigido, tem uma chance de segurar o SG e deve ser a grande pedida para essa rodada devido ao valor dele baixo aí de 5 cartoletas, né? Então para começar a ganhar cartoletas, o Everson vai precisar fazer aí pelo menos 2,20, 2,30, no máximo 2,50, tá? Então isso aí é o quê? 2, 3 defesas, né? E mesmo se ele tomar um golzinho, então ele começa a valorizar. Se segurar o SG, então ele vai lá pra cima, lá na pontuação. Então acho que vale muito a pena apostar no Everson do Atlético Mineiro. E ele será o nosso goleiro aí, por enquanto, nesse nosso esboço para essa rodada, beleza? Continuando aqui, galera, vamos partir agora para nossa zaga. E claro, como eu já disse, vamos pular esses zagueiros aqui caros aqui, né? Vou só citar o Bruno Alves, que desses aqui de 8 cartoletas eu acho que é a melhor opção devido à chance alta dele marcar gols, tá? Ele já fez 3 aí nos campeonatos, vai enfrentar um Santos aí que teve uma dificuldade tremenda com a bola aérea aí no Campeonato Paulista. E pode ser que pinta um golzinho aí, até um SG da equipe do Grêmio. Então fica de olho no Bruno Alves, vale a pena apostar no garoto aí, ex-São Paulino, tá? Outra boa opção, o Fabrício Bruno, mesma coisa do Bruno Alves, o confronto é favorável, tem chance de segurar o SG. O Curitiba não conseguiu chegar nem nas quartas de final, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, já babando aí pelo Campeonato Brasileiro, precisando mostrar serviço, então vale muito a pena apostar aí no Fabrício Bruno. Ele vem fazendo gols também, né? O Flamengo tá jogando com 3 zagueiros, ele é o primeiro zagueiro aí que costuma dar o primeiro bote, então deve fazer alguns desarmes pela equipe rubro-negra, né? Eu acho que vale muito a pena apostar no Fabrício Bruno nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro e ele será o nosso zagueiro para essa rodada aí do nosso time principal. Vou apostar sim no Fabrício Bruno para essa primeira rodada, tá? Outra boa opção para essa rodada, galera, é o Adriel, é o Thiago Heleno da equipe do Atlético Paranaense, tem chance de segurar o SG, fazer alguns desarmes, eu acho que vale a pena. Walter Kahneman tem feito muitas faltas aí, é uma boa opção. Bruno Mendes é ótima opção para essa rodada, o Corinthians tem chance de segurar o SG contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro aí não conseguiu nem passar para as finais aí do Campeonato Mineiro, né? Só conseguiu passar para a fase de mata-mata devido ao resultado do América Mineiro, que conseguiu colocar o Cruzeiro aí nas finais aí, nas semifinais, mesmo assim foi eliminado. Então muito complicada a vida do Cruzeiro, não vem fazendo bons jogos, não vem marcando gols, né? Tem que abrir o olho porque a Série B é logo ali. Então eu acredito que o Bruno Mendes em casa, o Corinthians costuma ser muito forte e tem uma boa chance de pontuação, tá? Natan pode ser uma boa opção também do Red Bull Bragantino, mas ocorre aquele esquema lá que eu falei do Cleiton, né? Porque o Bahia é um time que é bem ofensivo. Eu preferiria o Lucas Cunha aqui, né? Da equipe do Red Bull Bragantino, em vez do Natan. O Lucas Cunha, que é o cara que faz mais desarme do que o Natan, é mais barato, a chance dele pontuar é bem maior, porque ele vai fazer alguns desarmes com certeza. E claro, ele tem 4 cartoletas, se você fizer a conta, ele vai precisar aí de coisa de 2 pontos, 1 e pouco para poder começar a valorizar. Então 2 desarmes aí ele já começa a valorizar. Eu acho que é uma boa aposta o Lucas Cunha da equipe do Red Bull Bragantino, tá? Mas eu vou buscar o meu outro zagueiro lá nos filtros, tá, galera? O meu zagueiro seria o Pedro Henrique, da equipe do Atlético Paranaense. Eu já tava certo de escalar ele, tá? Mas como aí o Pedro Henrique se machucou e virou dúvida para essa rodada, né? Para essa primeira rodada, eu vou apostar no seu substituto, Zé Ivaldo. Eu vi a partida essa semana do Zé Ivaldo. Foi muito bem, muito tranquilo. Parece que perdeu peso. Fez um bom jogo aí nas finais aí da equipe do Furacão aí do Campeonato Paranaense. O Atlético em casa costuma ser muito forte, vai enfrentar a equipe do Goiás aí, né, que é uma equipe que vai lutar contra o rebaixamento. Zé Ivaldo custa 4 cartoletas, né, e vai ter aquele mesmo esquema que eu falei lá, precisando de bem pouquinho para começar a valorizar, e vou fechar
com o Zé Ivaldo por enquanto nessa rodada, beleza? Agora partindo para as laterais, né, galera? Pô, lateral não precisa nem falar nada, né? A grande pedida da rodada será ele, Marcos Rocha do Palmeiras. Nem penso muito para escalar ele. Fiz aí o top 10 de laterais aí para essa temporada de 2023 e o Marcos Rocha ficou em primeiro lugar porque é um cara que tem 3,1 de média de desarmes por rodada, tá? Quem viu o Campeonato Brasileiro do ano passado viu o Marcos Rocha mitando em muitos jogos do Palmeiras, principalmente pelo Palmeiras ter uma defesa muito sólida, toma poucos gols, costuma segurar o SG em muitas partidas, e juntando a isso e aos desarmes do Marcos Rocha, né, costuma pontuar aí 8, 7, é de 7, 8 para cima a pontuação básica do Marcos Rocha quando o Palmeiras segura o SG, tá? Então, vou apostar no Marcos Rocha, ele custa 5 cartoletas, deve aí girar em torno de 2,20 para ele começar a valorizar, então ele fazendo aí uns 7, 8 pontos, aí entrega uma pontuação bacana pra gente e também uma boa valorização, tá? Outras boas peças para essa rodada que eu gosto, tá? O Saravia pode ser uma peça interessante, né? O Fábio Santos do Corinthians pode ser também, devido ao confronto com o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem, tá? Pumita Rodrigues aí pela ofensividade, então ele pode dar uma assistência, pode fazer gol, pode arriscar bastante chute de fora da área, então pode ser uma aposta interessante um pouco fora da curva. O Varela do Flamengo, muita gente falando do Varela aí pelo preço dele, mas o Varela não é um jogador muito ofensivo, ele vem ficando um pouco mais aí na defensiva, né? Apesar do Flamengo vir jogar com 3 zagueiros, faz muitas faltas, né? Então eu acho arriscado apostar no Varela, pensando que o Curitiba não vai atacar muito, então não vou ter muitos desarmes aí pro Varela. E como ele não é um cara muito ofensivo, deve aí manter o SG. O problema é que com as faltas ele pode perder uma certa pontuação, então acho que não vale tanto a pena assim apostar num jogador desse, tá? O Dodô pode ser interessante devido ao confronto com o Pumita Rodrigues na lateral, desarmes ali devem ocorrer, então vale a pena apostar de repente no Dodô. Mas um cara que vem surpreendendo nessa temporada 2023 é o Andrés Hurtado. Não fez um bom campeonato brasileiro, mas vem fazendo um bom campeonato paulista. Fez um bom campeonato paulista, né? Dando assistência. Ele, se eu não me engano, ele é o líder de assistência na equipe do Red Bull Bragantino. Fez muitos desarmes, custa 5 cartoletas. Vai enfrentar a equipe do Bahia. O Biel, que é o principal atacante da equipe do Bahia, joga pelo lado dele. É um jogador que gosta do X1. Deve ter muito confronto entre os dois, muito desarme da parte do Andrés Hurtado. Então, fica de olho que pode ser uma peça muito interessante para essa rodada, tá? Tem o Pedrinho do Atlético Paranaense, mas quem tá jogando é o Marcos, tá? Fica de olho que pode ser que o Pedrinho não jogue. Os dois são jovens promessas aí do Furacão, um tem 23 anos, o outro, se eu não me engano, acho que tem 22 anos, e custa bem barato, tá? Então acho que vale a pena apostar no Pedrinho do Atlético Paranaense. Eu não vou com ele porque eu já tô com o zagueiro Zé Ivaldo, então vou continuar com ele por enquanto, tá? Vamos agora para os filtros de novo para me pegar o meu segundo lateral aí para fechar aqui essa defesa do nosso time. E aqui nos prováveis eu quero trazer duas dicas interessantes. O Fábio do Grêmio é uma boa peça aí para essa rodada, tá? Ele que tá em dúvida, porque quem vem jogando na lateral do Grêmio é o João Pedro, tá? Que é uma ótima opção e eu vou apostar nele custando 4 cartoletas, aquele mesmo esquema. É um cara que precisa de 1 e pouco, 2 pontos aí para começar a valorizar, vai fazer muitos desarmes. A equipe do Santos aí tem uns laterais que apoiam bastante, então acho que é uma boa peça aí, uma boa opção apostar no João Pedro nessa rodada. Vou fugir um pouquinho do que a galera tá indo, que não adianta fazer um vídeo aqui também para trazer o que todo mundo tá trazendo, trazer algumas peças diferentes para vocês aí, beleza? E João Pedro será o nosso lateral por enquanto para essa rodada, beleza? Estamos ficando com um time bem interessante, com boas peças aí de valorização, galera. Eu vou agora partir para o nosso meio de campo, tá? E no meio de campo, como eu disse, vamos pular essa galera cara aqui demais, tá? E vamos apostar em outros jogadores aí um pouco mais em conta, tá? Gosto muito do Bitelo para essa rodada, nem vou pensar muito, ele será minha primeira opção. Eu acho que vem fazendo um bom campeonato gaúcho, ele que vem jogando aí bem ofensivo, ele tá no meio campo, mas vem jogando muito ofensivamente. Vale muito a pena o Bitelo para essa rodada, ele custa 10 cartoletas, claro, ele vai precisar de uns 5 pontos para começar a valorizar, mas é um jogador que produz muitos scouts e tá participando dos gols aí da equipe do Grêmio, então eu acho que é uma boa aposta aí para essa rodada, tá? Outra boa aposta que eu acho muito interessante é o Benítez da equipe do América Mineiro. Os confrontos com o Fluminense têm sido aí bem equilibrados, o América Mineiro em casa vem impondo dificuldades para a equipe tricolor, e o Fluminense dá alguns espaços na zaga, tá? Benítez, se não machucar, é uma peça muito interessante, ele que vem se destacando aí pela equipe do América Mineiro no campeonato lá regional, então acho que vale a pena ficar de olho no Benítez. De repente pode pintar uma apostinha minha aí nele aí nessa rodada, tá?
Outra boa opção também é o Pedrinho e o Edenilson da equipe do Atlético Mineiro. São jogadores que têm feito bons jogos, né? O Edenilson já assumiu a titularidade. O Pedrinho é um jogador que o pessoal conhece lá desde a época do Corinthians, habilidoso, costuma entregar pontuações aí com assistências e quem sabe alguns gols. O problema é que ele não desarma tanto, tá? O Edenilson acho que leva uma certa vantagem por marcar mais gols, ser mais combativo ali no meio campo, desarmar mais, né? Então eu gosto mais do Edenilson. Se eu fosse escolher os dois pelo mesmo preço, eu escolheria o Edenilson. Cristaldo, cara, que meio campista bom esse Cristaldo da equipe do Grêmio. Vale muito a pena para a rodada. Em detrimento ao Bitelo, apostaria aí tranquilamente no Cristaldo, tá? Outra boa opção aí que eu gosto para essa rodada também, galera, é ele, Bruninho da equipe do Red Bull Bragantino. É um meia que joga bem avançado, vai muito à frente. Eu acho que vale muito a pena apostar no Bruninho, tá? Eu vou com ele devido à chance dele marcar ser bem alto. O time do Bahia vem sofrendo muitos gols. O Bruninho nesse ano, se eu não me engano, já marcou 4 ou 5 gols aí pela equipe do Red Bull Bragantino e nem vem jogando desde o início da temporada. Então uma boa aposta aí, o Bruninho será o nosso meia. Outra boa opção também é do Bragantino, é o Matheus Fernandes. Vale muito a pena, de repente, em detrimento aí o Bruninho. Adson do Corinthians pode ser uma peça fundamental na sua equipe nessa rodada. Ele que vem chutando muito de fora da área, vai enfrentar um Cruzeiro que dá espaços, né? E será o nosso terceiro meio campista fechando o nosso meio campo, tá? Por enquanto será assim o nosso meio campo. O Adson vai enfrentar um Cruzeiro, como eu disse, que dá espaços. Foi destaque no começo da temporada aí da equipe corintiana, né? Pode mudar alguma coisa aí até o final, vamos ver quando chegar na hora de escalar lá na última semana, mas por enquanto vou fechar com o Adson. Outra boa opção, Mateuzinho do América Mineiro, joga bem avançado também e é de velocidade. O Fluminense, como domina muito o meio campo ali, né? Quando sofre contra-ataques, esses jogadores de velocidade das equipes adversárias costumam se destacar bastante, né? Então o Mateuzinho pode ser aí uma peça que ninguém tá vendo que vale a pena pra rodada. Outra boa opção é o Vitor Bueno da equipe do Atlético Paranaense, o Gustavinho do Red Bull Bragantino, Rony do Corinthians, e é mais ou menos isso aí por enquanto aí de meio campistas que eu acho que são boas opções para essa rodada, beleza? Partindo agora para o nosso ataque. E no ataque, galera, claro, aí é que vem a polêmica, né, galera? Apostar ou não apostar nas peças um pouco mais caras, pelo menos no ataque. Afinal de contas, temos confrontos interessantes aí, com chance de gols dos atacantes, né? Grêmio enfrentando o Santos é boa opção. O América Mineiro e Fluminense também é boa opção com o Germancano. O Flamengo enfrentando o Curitiba é ótima opção aí, chance de gols, tanto para Gabigol quanto para o Pedro. Hulk do Atlético Mineiro jogando com o Vasco aí tem chance grande de marcar. Roger Guedes aí enfrentando o Cruzeiro, aí o Corinthians enfrentando o Cruzeiro em casa, tem ótima chance de marcar, ele que é o artilheiro do Campeonato Paulista. Rony do Palmeiras pode ser uma boa opção também, vindo de seleção brasileira, muito motivado aí, convocado, então pode ser uma peça interessante. Esses eu tô falando os mais caros, tá, galera? Esses aí são os mais caros. Eu teria pelo menos uma aposta dos mais caros, mas vou deixar no final pra você ficar no vídeo até a gente terminar aqui. No finalzinho lá, vou fazer uma aposta num jogador desse aqui um pouco mais caro aqui, porque a gente também precisa pontuar e tem confrontos interessantes, tá? Vamos lá. Agora, pra gente ganhar cartoletas com o atacante, Paulinho, se eu não me engano, pra mim é a melhor opção pra rodada, tá? É um atacante que participa demais das jogadas ofensivas, tem feito uma boa dupla com o Hulk, tabelas, finalizações, marcado gols, então já vai ser a minha primeira aposta para a rodada. Precisa fazer aí entre 4 e 5 pontos, então acho que vale a pena, né, apostar no Paulinho. Outra boa opção pode ser o Ricardo Goulart do time do Bahia, também vem fazendo gols aí, se encontrou nesse ataque do Bahia. Luiz Adriano fez um bom jogo aí, mas eu não gosto dele porque o jogo é fora de casa. Outra excelente opção é o Arthur da equipe do Red Bull Bragantino, deve estar na maioria dos times aí, e com certeza vai estar no nosso, mas vamos passar aqui por outras boas opções, tá? O Arthur aí com 7 cartoletas aí vai precisar aí de umas 4, uns 3 e pouco aí para poder começar a valorizar. Outra boa opção também é o Felipe Azevedo da equipe do América Mineiro. Alejandro do Red Bull Bragantino é excelente opção, tá? Não veio bem no Campeonato Paulista, mas é um jogador aí de marcar gols, então acho que vale a pena. Piel da equipe do Bahia pode ser uma boa opção aí devido à velocidade, e ele tem sendo destaque aí da equipe do Bahia.
Gabriel Peck pode ser interessante aí por ele finalizar bastante de fora da área. De vez em quando ele acha um golzinho. Aloysio Boi Bandido vem fazendo um bom campeonato mineiro, marcando gols aí. E tem chance de marcar contra o Fluminense. De repente uma dobradinha Benítez e Aloysio pode ser duas peças interessantes, tá? Pedro Raul do Vasco, muita gente apostando nele devido ao seu bom e barato da posição. Vale a pena para rodada. O Atlético Mineiro vem sofrendo alguns gols, né? Então pode ser uma boa opção aí apostar no Pedro Raul, tá? Breno Lopes, devido à fragilidade do Cuiabá, é sempre boa opção, né? Pode ser que marque um golzinho. E eu acho, galera, que é mais ou menos isso aí de atacantes baratos para poder a gente começar a ganhar cartoletas, tá? Eu vou apostar, galera, nele, tá? Arthur do Red Bull Bragantino, que eu vou fazer essa dobradinha ali com o Bruninho, beleza? Vou fazer essa dobradinha com o Bruninho, então vai ficar Paulinho e Arthur aí na nossa dupla de ataque. E agora, para fechar a nossa aposta um pouco mais cara para essa rodada, será Pedro do Flamengo, devido à fragilidade muito grande da equipe do Curitiba, tá? O Curitiba muito mal no campeonato do seu estado, lá no Paraná. O Pedro aí é artilheiro, um dos artilheiros do campeonato carioca, né? Não dá para alcançar o Cano, que o Cano tá fazendo gol demais. Mas o Pedro aí tem, se eu não me engano, 7 jogos e 8 gols. Ou é o contrário, ou é 8 jogos, 7 gols, ou é 8 gols em 7 jogos. O Pedro tá muito bem lá no campeonato carioca, tá? E por enquanto tá ficando montado assim o nosso time, tá? Agora vamos aqui para os novos treinadores, né, para essa rodada, né? Treinadores caros, vou fugir um pouquinho, teve a novidade aí do Cartola, que agora o treinador ganha um pontinho por vitória, então é importante a gente escalar treinadores que criam scouts e tem chance de vencer, tá? Uma boa opção seria o Renato Gaúcho, do time do Grêmio, né? Tá um pouquinho caro, mas eu acho que vai vencer o jogo contra o Santos. Outra boa opção, Vitor Pereira do Flamengo, que eu acho que vale muito a pena para essa rodada. Pode pintar até uma goleada do Flamengo aí em casa, tá? Outra ótima opção para essa rodada, galera, é o Fernando Lázaro do Corinthians, Pedro Caixinha da equipe do Red Bull Bragantino e o Paulo Turra da equipe do Atlético Paranaense, custando 5 cartoletas. E ele será o nosso treinador aí para essa rodada. Eu não vou inventar muito com treinadores, tá? Por enquanto, beleza? E agora vamos aqui escolher o nosso capitão para essa rodada, né? E o capitão para essa rodada, as dicas que eu acho boas aí para essa rodada, tanto o Arthur, quanto o Paulinho, quanto o Pedro, são ótimas opções, tá? Eu vou fechar com o Pedro, porque eu acho que o Pedro deve marcar mais de um gol contra o Curitiba, tá? Não sei se estou sendo muito otimista, mas eu acho que a chance dele marcar bem aí, fazer uma boa partida de estreia, é o Pedro. Ele que é um cara que gosta de ser artilheiro, deve correr atrás da artilharia desse ano do Campeonato Brasileiro. Então um jogo desse contra o Curitiba, ele não vai deixar passar batido, com certeza deve marcar. Pedro do Flamengo será o nosso capitão para essa rodada. Vamos montar aqui rapidinho um banco de reservas. Então, galera, o nosso time ficou montado desta forma: Everson no gol, Fabrício Bruno e Zé Ivaldo na dupla de zaga, João Pedro do Grêmio e Marcos Rocha nas laterais, no meio de campo Bruninho do Bragantino, Adson do Corinthians e Bitelo do time da equipe do Grêmio. No ataque nós temos Arthur do Red Bull Bragantino, Paulinho do Atlético Mineiro e Pedro do Flamengo como capitão do nosso time, tá? Por enquanto está montado o nosso esquadrão para valorização nessa rodada, tá? Nosso time custou aí 85 cartoletas, eu acho que bem razoável, ficou bem forte. Banco de reserva nós temos aí o Gabriel do Curitiba, que era o mais barato, Pedrinho do Atlético Paranaense, Lucas Cunha do Bragantino, Mateuzinho do América Mineiro e o Breno Lopes do Palmeiras, tá? Então, esse é o nosso time de valorização para essa rodada, nosso primeiro esboço aí, né, galera? Vamos lançar mais vídeos aí durante a semana, vídeos aí com melhores peças, melhores escalações. Vamos lançar também o vídeo de Brasileirão pro Rei do Pitaco, então fica de olho no nosso canal, beleza? É isso aí, galera, tamo junto, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente continuar crescendo na plataforma, clica no sininho, né, pra você receber mais notificações, claro, deixa aí também o joinha aí, né, se você gostou do nosso vídeo, segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdCartola no TikTok e também no Instagram. Uma boa sorte a todos na rodada 1 do Cartola FC aí no Brasileirão deste ano. Que Deus abençoe a todos nós e tchau! Yeah.